Se você que está me assistindo é uma pessoa introvertida ou tem crianças e adolescentes introvertidos em casa, presta atenção nesse bate-papo. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Veruska Guindov, que é psicóloga. Tudo bem, Veruska? Tudo ótimo, Jaque. Prazer te receber aqui sempre, viu? Prazer estar aqui. Doutora Veruska, eu queria começar entendendo um pouco o que é ser introvertido. Quero entender se isso pode ser uma característica, se pode ser uma doença, uma patologia. Explica para nós. Claro que depende da intensidade, né? Quando a gente pensa em patologia, a gente sempre pensa numa intensidade grande para poder configurar como doença. Agora, a introversão, ela é uma espécie de timidez. Eu fico com vergonha de me expor, de externalizar o que penso, o que sinto e de ser avaliado pelas pessoas, né? Isso acontece com qualquer tipo de pessoa, desde uma criança até uma pessoa de mais idade. E dependendo do quanto você armazena na sua memória históricos traumáticos de sua exposição, mais você vai ser introvertido. Então é muito importante a gente começar a refletir a partir da infância. É interessante, a criança desde pequena ela demonstra as características de comportamento e a gente precisa estar atento, porque às vezes pode ser uma introversão momentânea mediante a leitura que aquela criança faz da situação, ou pode ser uma situação um pouco mais séria, onde ela realmente está com medo de externalizar o que sente. Vergonha é a mesma coisa ou é diferente? É a mesma coisa, só que como eu disse, a intensidade é que vai conseguir conotar o que pode ser, né, lá pra frente. Você começa com uma característica de vergonha. Todas as pessoas introvertidas, elas demonstram em seu comportamento o primeiro sintoma, que é a vergonha, né? Quando eu digo que é a mesma coisa, porque a primeira coisa que você vai observar é como essa pessoa se expõe. E claro, à medida que aquilo, né, aquela situação vai se agravando, você vai percebendo isso ampliar ou não mediante uma situação. Doutora, eu queria compreender alguns pontos que eu acho importantes. Queria começar entendendo não só as crianças, mas começar pelos adolescentes principalmente. A gente sabe, você mesma já veio aqui falar sobre assuntos semelhantes, que existe toda uma mudança hormonal e psicológica nessa fase da adolescência. E a maioria dos adolescentes, principalmente quando não está em grupo, é tímido. Isso é normal nessa fase? Sim, quando a gente pensa numa transição, não sou mais criança, não sou adulto, estou no meio do caminho. Então eu estou me adaptando a uma nova realidade, é uma nova situação. Então eu preciso me inteirar de tudo que eu estou sentindo, tudo que a sociedade está sentindo, os meus amigos estão sentindo. E quando eu fico sem o grupo, eu começo a ter um sentimento de isolamento, de abandono. Então quem que vai me confirmar, né? Quem é que vai me aprovar? Legitimar. E quando eu estou com um grupo, eu tenho um grupo que, entre aspas, me apoia. Então o jovem tem muito essa necessidade de uniformizar sentimento. É como se um apoiasse o outro. Então quando você vê um com um tipo de cabelo, todos estão muito mais por uma necessidade de aprovação do que por qualquer outra coisa. Um vai lá e veste uma cor específica de roupa e todos aqueles, né, do grupo também vão vestir para tentar se autoafirmar, por medo de ser excluído, né, de se sentir excluído pela sociedade. O fato é que é muito importante que a gente aprenda a fazer leituras. Até que ponto eu estou exagerando nesse tipo de expressão, ou até que ponto eu estou fechado demais. Eu preciso sempre saber identificar. Como que os pais podem estar atentos, começando agora sim pelas crianças? É muito comum a gente ver num grupo de crianças de 3, 4 anos, aqueles que já são mais tímidos, né? Então chega alguém para cumprimentar, ou fala que ele tá lindo, ou que ela tá linda, fica com vergonha, se esconde atrás da mãe, o que a gente sabe que dentro de um limite é normal, mas aqui os pais têm que estar atentos para saber, peraí, tá passando do que é natural. Uma situação ou outra que é diferente, que é nova, é muito natural que você estranhe. Tudo aquilo que é estranho me causa medo. E se eu estou com medo, eu me fecho. É mecanismo de defesa. Então, o que os pais precisam sempre prestar atenção é se existe uma repetição desse tipo de comportamento. Então, se existe uma repetição muito constante, é importante que esses pais observem e tentem buscar uma explicação para isso, tentem entender o que está acontecendo para tentar ajudar essa criança. Às vezes, já que é um erro de leitura. É uma criança, leu alguma coisa ali e de repente se fechou e começou a reforçar isso até se tornar uma patologia lá na frente. Outra coisa importante para você que é pai, você que é mãe, prestar muito atenção, é uma mudança brusca de comportamento. Então essa criança nunca foi tímida, nunca foi fechada, nunca foi restrita a uma situação específica e de repente, do nada,
essa criança muda o comportamento repentinamente. Então é importante verificar se essa criança não passou por um bullying, se essa criança não passou por algum tipo de humilhação específico, se ela não sofreu alguma agressão. A mudança de comportamento repentino nos traz muitos dados de violência. Às vezes aquela criança está sofrendo uma violência e ninguém percebeu. E o primeiro sinal é ela se fechar por medo. Então é muito importante que os pais percebam essas duas situações que são bastante diferentes. Doutora Verusca, eu quero te fazer uma pergunta sobre o que os pais podem ocasionar nos seus filhos. Sim. E agora eu vou falar sobre um pouco de excesso de proteção. Eu me lembro, eu fui direto para o primeiro ano com 6 anos. Não tive prezinho, não tinha nada disso na minha época. Né? Eu não usei nada disso, fui direto para o primeiro ano. E eu me lembro que o meu mundo caiu quando eu descobri que ele não girava ao meu redor. Eu me lembro disso. Eu me lembro que chegar num ambiente onde não era todo mundo que me amava, não é todo mundo pra mim, não vão fazer o que eu quero, que aquilo foi difícil demais. Sim. O primeiro ano pra mim, que sou e sempre fui uma pessoa extremamente extrovertida, foi difícil. Houve um momento específico em que a professora fez uma abordagem que hoje eu sei que é totalmente antipedagógica. Eu não queria voltar pra escola de jeito nenhum. Sim. E eu me lembro, me marcou até hoje, eu me lembro dessa situação específica que aconteceu, dessa exposição que a professora fez. Na época em que eu era criança, eu não sei se isso acontecia contigo também, ver que é uma época semelhante. As professoras tinham linguinha, tinham um chapéuzinho de burro e colocavam aquilo na criança. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga e ela ganhou uma linguinha. Eu fui para um lugar que ela chamava de troninho, antipedagógico. Mas aquilo me causou um problema tão grande para voltar para a escola. Depois a minha mãe saiu de licença, maternidade, o nascimento da minha irmã. Eu fiquei meses sem ir, eu não queria mais voltar. Eu fico imaginando hoje aquele excesso de proteção e de amor que os pais dão. Aí a criança começa a ir para a vida real na hora que ela vai para a escola, em idades diferentes, mas na hora que ela vai para a escola. Tem que ter uma preparação para isso também, não tem? Nossa, super importante a sua colocação, porque nós temos algumas situações aí. Primeiro, a superproteção. Nós sabemos que é natural dos pais protegerem seus filhos. É tudo muito novo para os pais também, da mesma forma que é novo para os filhos. Então são etapas que nós vamos acompanhando e vamos acompanhando essas mudanças, essas evoluções. É muito importante que elas aconteçam. Existe um momento onde essa criança vai apresentar determinada maturidade para a idade que ela tem. Então, conforme a maturidade se apresenta, esses pais precisam dar espaço para esse desenvolvimento. Então, perceber seu filho, perceber que ele está numa nova fase, numa nova etapa, reforçar essa etapa é ajudá-lo nesse processo de desenvolvimento. Outra coisa é a habilidade para lidar com crianças. Infelizmente, não é todo mundo que tem habilidade para lidar com crianças. Hoje em dia, nós temos uma qualidade de preparação diferenciada para quem lida com crianças, com o Ministério Infantil ou com escolas, enfim, creches, né? Então, hoje nós temos uma quantidade de treinamentos que habilitam pessoas a lidarem com crianças. Só que nós não tínhamos isso antigamente. Então, qualquer pessoa lidava para trabalhar com crianças e não tinha uma habilidade e trabalhava-se muito punição. E hoje, com os estudos, com os avanços, com a quantidade de pessoas estudando sobre essas questões da área pedagógica, psicológica, sobre os traumas, você já tem uma gama de informações que já mostra que o reforço negativo não é a melhor forma de você trabalhar com a criança. Você muito mais possibilita trauma do que um resultado fidedigno. Então é importante a gente entender que a estimulação, o desenvolvimento, a liberdade para que essa criança se desenvolva, ela é muito mais importante do que qualquer processo de punição. Então é um alerta para os professores e para os pais, né? Você que é pai, você que educador, é mãe, de alguma maneira. Você tem seu filho lá numa escola, numa creche, não importa, em qualquer tipo de local educacional e percebe que a forma de trabalhar com essa criança é punição, fiquem atentos, porque isso pode trazer muito mais traumas do que qualquer outra coisa. Brigas dentro de casa, separação dos pais, ou o reforço negativo do pai falando, você é burro mesmo, você não consegue conversar com ninguém, isso também pode piorar a situação? Sim, é claro, né? Nós temos o próprio desenvolvimento já, que humano, já é traumático pela própria natureza, porque são fases diferentes, são situações diferentes. Agora, quando a gente fala em separação de casais, a gente vê hoje em dia muito acontecer isso, casais se separam, não se conversa com essa criança, não se prepara essa criança, muitas vezes para esse processo. Às vezes os pais, eles entram em conflito e nem lembram que no meio do conflito existe uma criança que precisa entender o que está acontecendo.
Então, pais, conversem com seus filhos, consigam entender que esse filho é filho de um e de outro e que essa criança, ela precisa conviver com ambos. E caso não aconteça isso, já que nós consideramos como alienação parental, é importante que você saiba que a alienação parental, ela causa um problema muito grave emocional na criança, podendo chegar, inclusive, a depressões graves. Importante que a senhora está falando, a gente coloca essa questão como um problema jurídico, então se fala com o advogado, só que a alienação parental, ela não é um problema dos pais, ela é um problema que vai refletir na criança, exatamente, né? Se você tem um filho, uma filha, e tanto você ou a pessoa que se separou de você fica, infelizmente, falando para essa criança, seu pai não vale nada, ou sua mãe não vale nada, enfim, fazendo uma campanha negativa que vai denegrir a imagem daquele pai ou daquela mãe de frente daquela criança, você não está percebendo que o pior prejudicado é a criança. Então, quando a gente fala do aspecto jurídico, é justamente para reparar o dano emocional. Existe um dano emocional e hoje a justiça, inclusive, ela troca a guarda de um para o outro se constatada alienação parental, tamanho o risco que isso traz para a criança. Já que nós temos crianças pequenininhas com depressões assim graves por conta de alienação parental, então cuidado, não desconte na criança aquele sentimento que você tem com o outro. Resolvam entre os adultos, não façam com que a criança se sinta responsável por essa separação, porque ela não tem culpa nenhuma disso. A criança pode entrar em choque em alguma situação e parar de falar? Olha, parar de falar, parar de andar, cair cabelo, cair dente, entre outras doenças psicossomáticas. É tudo muito difícil para qualquer pessoa já, que tanto adulto, adolescente, quanto menos uma criança. As doenças psicossomáticas, elas são nada mais nada menos do que um resultado de um impacto muito grande que essa pessoa teve. E se esse impacto não foi verbalizado, não foi trabalhado emocionalmente, o corpo vai gritar de outra maneira. Então, às vezes, as pessoas dizem para mim, Verusca, mas eu tenho gripes constantemente, eu tenho dores renais constantemente, eu tenho problemas com queda de cabelo. Uma coisa é você ter uma situação. Se você tem na sua vida uma repetição de uma problemática de saúde, pode ficar atento que você tem algum fator emocional que não foi bem resolvido e o seu corpo está gritando de outra maneira. Aquilo que a boca não fala, o corpo sente e vai sentir com impacto maior do que se você tivesse falado. Agora, tem uma dica para que as crianças cresçam e se tornem adolescentes se comunicando, inclusive com os pais? Sim, se os pais começam desde cedo a conversar com essa criança, elogiar essa criança nos momentos que ela consegue se expressar, porque às vezes a criança, num dado momento, ela ensaia uma expressão e se ela ali não for reforçada, ela se fecha. Então, a melhor informação agora, a melhor dica é você sempre estimular que essa criança converse, que essa criança fale, sempre se comunique com ela, faça perguntas, como foi seu dia, como não foi, vem almoçar comigo, vem jantar comigo, toma um lanche comigo, brinca com essa criança. Eu vejo hoje que por conta de tanta correria os pais perderam um pouco essa convivência e isso está fazendo falta para as nossas crianças. A criança que brinca mais com seus pais, que expressa mais seus sentimentos, se torna um adolescente menos problemático, mais saudável e muito mais feliz. Quando a gente fala sobre ser introspectivo, a gente pode estar falando de alguma coisa de DNA também? Se os pais são, os filhos também são por questão genética ou é mais pelo aprendizado? Olha só, como boa psicóloga comportamental, todo comportamento é aprendido, né? Nós sabemos que a pessoa, na própria convivência, ela pode absorver ou escolher comportamentos. Todas as pessoas, inclusive, que têm dificuldades, elas podem treinar isso e superar essa situação. Então, por mais que você tenha um perfil familiar um pouco mais fechado, um pouco mais restrito, isso pode ser trabalhado emocionalmente. Não há nada que você não possa vencer se você não quiser. Se você quiser vencer, você se empenhar para isso, vai vencer. É uma questão de escolha já. Agora, é claro, uma família ou outra pode ter um perfil um pouco mais fechado, mas não é um impedimento para você vencer essa barreira. Queria entender, doutora Verusca, quando é hora de procurar uma ajuda profissional? Quando você percebe que não consegue, Jaque, lidar mais com a sua dificuldade, seja ela qual for. Eu já tentei, eu me esforço, eu tento buscar essa resposta diferenciada e não consigo, eu estou sofrendo, tá difícil, é momento de buscar ajuda. Muitos talvez nunca precisem de uma orientação emocional, porque conseguem buscar uma resposta dentro de si e conseguem encontrar. Às vezes tem um familiar, um pai, uma mãe, um avô, uma tia, alguém que possa caminhar junto. Agora, se
Se isso não acontece, é importante buscar um atendimento. Não pense que o atendimento psicológico é só para gente que tem algum descontrole emocional. As pessoas às vezes ainda pensam que é pra louco, né? As pessoas pensam que, olha, se eu vou no psicólogo se eu tiver um distúrbio. Não, gente, não espere chegar nesse ponto. Faça terapia antes. É muito importante você prevenir situações. Tá sentindo alguma coisa que te incomoda? Por que vai ficar sofrendo? Se você tem um especialista que vai detectar o que está acontecendo, vai trabalhar com isso e você vai superar, vai ter alta e vai continuar a sua vida. Agora, doutora Verusca, quando a gente fala de algumas patologias que atingem crianças e adolescentes, a gente já entende que muitas vezes os pais precisam também de uma orientação, porque a problemática pode surgir dali, da dinâmica familiar. Com a questão da introversão, é a mesma coisa? Também. Quando você trabalha com a criança ou com o jovem, geralmente é convocado pai e mãe para conversar. Porque os pais podem ajudar demais nesse processo. Eles ficam com a criança praticamente todo o resto do tempo. O profissional, ele fica com aquele período de tempo pequeno, onde vai detectar as dificuldades e vai chamar esses pais para trabalharem também essa dificuldade. Com isso, já que todo mundo cresce, o ideal é que esses pais façam parte do processo, para que possam trabalhar com esses filhos e que possam também melhorar até mesmo suas próprias formas de ser, forma de agir, suas ações. É muito importante. Em alguns casos, se não tratar dessa introversão nessa fase infantil ou nessa fase da adolescência, o adulto pode ter problemas sérios, doutora? Sim, nós acompanhamos algumas situações. Primeiro, uma pessoa que fica fechada e ela não consegue externalizar seus sentimentos, então vai ter dificuldades muito grandes com a amizade, não vai conseguir fazer amizade fácil, não consegue se relacionar afetivamente muito fácil, porque não consegue se aproximar das pessoas. Tem pessoas que podem armazenar tanta tensão que podem ter explosões de comportamento agressivo, porque todo mundo tem um limite, você guarda sentimentos até um certo limite, passou daquele limite, vem uma explosão. Então, às vezes, numa situação que nem caberia uma explosão, mas aquela explosão é um significado de acúmulo de outras situações. Então, para que você vai permitir um descontrole no futuro, permitir uma incapacidade no futuro, se você tem possibilidade de trabalhar isso antes? Então, tudo que a gente consegue detectar e consegue trabalhar, e quanto antes agir dessa maneira, mais rápido e melhor você tem resultados. Doutora, uma pergunta importante para esse momento que a gente vive é: as redes sociais ajudam ou atrapalham quem é introvertido? E eu pergunto isso também porque eu conheço pessoas que quando você conversa e quando você dá uma olhada nas postagens, você fala, parece que outra pessoa, ele é tão livre, ele fala de uma maneira tão espontânea nas redes sociais e não consegue levar uma conversa pessoalmente. Pois é, infelizmente tem uma característica muito negativa das redes sociais. As redes sociais, gente, são maravilhosas para diversas coisas, mas elas estão, infelizmente, dificultando o contato presencial. Existem situações de experiência, de convívio, que só o presencial vai trazer. É muito importante o mundo virtual, é muito importante esse contato, mas se a gente se habitua a isso, tem pessoas que não saem mais de casa, Jaque. Faz compras de supermercado por internet, conversam por internet, fazem convites de festas por internet, tudo por internet. Então, quando estão de frente de uma pessoa presencialmente, elas perderam a habilidade de dar um abraço, de apertar a mão, de dar um sorriso, elas não sabem exatamente como agir, por dificuldade, por não conviver. Quanto mais a gente convive, mais a gente se desenvolve. Eu creio que a melhor forma de se desenvolver na vida, emocionalmente falando, é socialmente. Deus nos fez seres sociais. E não adianta a gente anular essa capacidade. É uma capacidade dada por Deus de interagir com outras pessoas. Fugir disso é se anular, é se fechar e é deixar uma habilidade tão linda que Deus nos presenteou, sendo que você pode desenvolvê-la. Doutora, para finalizar, eu quero entender duas coisas. Uma é se outras patologias podem estar ali vinculadas a essa introversão. Sim. Hoje nós temos várias doenças emocionais que são configuradas primeiro por uma característica mais introvertida. Então você pega alguns casos de esquizofrenia, alguns surtos psicóticos, algumas situações de bipolaridade, onde a pessoa ela começa a demonstrar comportamentos de isolamento, de ter dificuldade de viver no mundo social, porque sua leitura está distorcida.
Essa é a grande diferença. Uma pessoa que tem uma patologia, ela tem uma leitura diferenciada negativamente. Então ela olha para uma situação e ela enxerga uma outra situação. Porque a sua capacidade de interpretar mesmo o comportamento ali no dia a dia é alterado. Então, por conta dessa alteração, ela começa a se fechar, porque ela não consegue lidar com essa diferença. Uma coisa, por exemplo, eu olhar e ver uma situação ali na minha frente, você olha e você vê uma situação na frente, uma pessoa que tem uma distorção nisso. Ela vai olhar e ela não vai ver a mesma situação, ela vai ver uma outra coisa. E vai tentar mostrar para todo mundo aquele olhar, só que as pessoas que não têm a patologia não vão conseguir olhar daquela mesma maneira. Então é ali que você começa a perceber que tem algo errado. Por que a pessoa está enxergando isso? Começando a prestar atenção, você começa a perceber outros comportamentos que configuram a patologia. É claro que eu não posso configurar uma doença com um único comportamento. Existem outros comportamentos que a gente precisa avaliar para conseguir bater o martelo. Mas geralmente esse isolamento excessivo, distorções de percepção, dificuldades de fazer amizade, dificuldades sociais, isso já mostram que existe alguma situação que precisa ser melhor avaliada. E às vezes, agora sim para finalizar, os pais não conseguem, mas os psicólogos, eles têm as ferramentas para conseguir fazer esse jovem, mesmo que devagarzinho e falando, para poder entender o que é que tem por trás disso. E eu finalizo perguntando, o tratamento ele é só terapêutico? Em alguns casos pode precisar de medicação? Olha, é claro que tudo precisa de um início, né? Se você já inicia com um tratamento psicológico, se é uma situação inicial, com a própria terapia já se resolve a situação. Agora, depende da gravidade da situação, depende do quanto já existe um desequilíbrio ou o quanto já existe um desgaste emocional, tudo isso tem que ser avaliado. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui de patologias, por exemplo, o autismo. É uma patologia muito séria, onde a configuração comportamental principal é essa questão comportamental de isolamento, de fechar, de não se comunicar. Então, tudo que você começa no início, você vai integrar essa criança, o adolescente ou adulto, você vai aproximar. E se tem uma dificuldade muito grande, é importante que outros profissionais, como psiquiatria, entre outros, de repente terapeuta ocupacional, trabalhem para conseguir juntos trazer uma melhora de qualidade mesmo de vida emocional para essa pessoa. Mas é importante que primeiro as pessoas percebam essa dificuldade. Tem que começar, né, doutora? Tem que começar. Obrigada, viu? Prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, tem o canal do YouTube da doutora Verusca, que é doutora DRA Verusca, e o telefone 0 operadora 11 98249 0073. Uma ótima tarde, doutora. É sempre muito bom estar aqui. Prazer é sempre nosso te receber, viu? Obrigada. Eu vou para um break e daqui a pouco a gente volta batendo.